Meus irmãos, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 15, dando sequência ao nosso estudo do livro dos começos, né? Gênesis capítulo 15. Estamos estudando esse livro maravilhoso da Palavra de Deus, que explica basicamente tudo, né? Da onde nós viemos, quem somos, o que precisamos fazer para nos aproximar de Deus. Capítulo 15 de Gênesis, versículos de 1 a 6. Vamos lá. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é um Damasceno, Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência. Um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Nós estamos falando sobre esse personagem chamado Abrão. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema da teologia que é especial demais, que é a justificação pela fé. Sem essa ideia da justificação, nós não teríamos hoje a ideia de que é pela fé e não por obras que você é salvo por Deus. Nós, voltando um pouquinho no capítulo 14, nós temos então a guerra de 5 reis contra 4 reis. Nós sabemos que essa história desta guerra, ela só está aqui porque Abraão, né? E ele se envolveu nela junto com seu sobrinho Ló. E por isso ela então foi escrita aqui, mas muitas guerras aconteceram naquele tempo. Essa foi registrada. Para quê? Para mostrar que quando você está com Deus, pode ser o exército mais poderoso. Deus é o Deus da batalha, o Deus da guerra, o Deus que vence batalhas, é o Deus que pode dar àqueles que se socorrem nele a segurança. E hoje nós vamos ver isso também quando Deus diz que ele é o escudo de Abrão. Então, o que aconteceu nesta guerra de 5 reis contra 4 reis? Toda a região ali da Palestina, de Canaã, ela era uma região que dominada, podemos dizer assim, por reis que estavam muito distantes dali. Eles estavam na Mesopotâmia. Isso quer dizer mais ou menos uns 1.500 quilômetros. Mas eles, numa guerra anterior, haviam passado por ali, haviam vencido estes reis de Canaã, e por terem vencido, agora eles cobravam a vassalagem, que a gente chama. Eles cobravam destes reis, desses 5 reis de Canaã. Eles cobravam deles como se fosse assim um aluguel da terra. Olha, nós conquistamos essa terra, mas vocês estavam aqui, então vocês podem continuar sendo reis aqui, desde que nos mandem dinheiro, nos mandem presentes lá para a Mesopotâmia, lá para nós. Mas isso foi por 12 anos. No 13º ano, eles disseram: mas nós vamos ficar trabalhando de graça, mandando dinheiro para aqueles reis? Nós não vamos fazer isso. Vamos nos rebelar. E quando não chegou o dinheiro lá, esses 5 reis que estavam em Canaã começaram a se preparar para a batalha. Pois sabiam que aqueles 4 reis da Mesopotâmia
viriam com seus exércitos e fariam o quê? Eles fariam, então, uma guerra. Então, os 5 reis se prepararam, mas à medida que esses reis que vinham, eles tomaram uma direção ao longo do Jordão, por onde eles passaram com seus exércitos, fizeram guerra e venceram. Mesmo que esses 5 reis de Canaã estavam preparados para a guerra, eles também foram vencidos. Mas quem estava no meio dessa história? Ló, que fez uma escolha anterior, quando os seus pastores, os pastores de Abrão, eles brigaram por conta do pouco pasto que havia naquela região. Então Abrão disse, escolhe você a terra, enquanto você escolher, eu vou para o outro lado. E ele escolheu as campinas do Jordão. Ele foi morando, à medida que ele ia com suas tendas, ele ia indo para a Sodoma e Gomorra. À medida que ele ia indo para lá, mas então ele se envolvia com aquelas cidades impenitentes, cidades pecadoras, cidades que amavam mais o pecado. Aliás, amavam tudo sobre o pecado. É interessante a gente pensar aqui para frente quando há a destruição dessas 2 cidades, né? Novamente, por Deus, porque esses reis já haviam feito guerra aqui. Deus estava irado com aquelas 2 cidades. Porque, gente, não era pouco pecado, era muito pecado. E isso chegou até Deus. E a paciência de Deus acabou. Mas então, Ló fez uma escolha, essa escolha foi ruim. Ele então foi até lá e daí houve essa guerra, foi tomado junto com sua família e todos os seus bens e foram carregados. Quando esses reis estavam voltando, já 400 quilômetros longe, Abraão soube disso. Preparou 318 homens da sua casa, junto com mais alguns homens dos seus aliados, foram atrás. E 318 homens e mais alguns conseguiram vencer um exército poderoso que havia vencido outras guerras antes. Então, nós vimos por essa história da guerra do capítulo 14, de que Abraão não foi sozinho. Ele tinha poucos homens, ele tinha pouca experiência em guerra, mas ele tinha o maior de todos junto com ele, o próprio Deus. E por isso a batalha foi vencida. Então essa foi a guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Depois dessa guerra, o rei de Salém e o rei de Sodoma vieram para ter um encontro com Abraão. Lembram que Deus havia dito que o nome de Abraão seria célebre, seria conhecido, seria grande? Farei de ti, né? Disse Deus. Hoje os homens querem por si mesmos tornar seus nomes grandes, mas Deus é quem torna alguém grande. Aquele que mais subir, mais será exaltado. E nós sabemos que esses 2 reis foram ter com Abraão. O rei de Sodoma disse o seguinte: olha, eu sei que você venceu a batalha, eu sei que pelas leis da guerra você tem direito a tudo, porque ele conseguiu trazer tudo de volta, mas ele pediu que as pessoas fossem devolvidas. Abraão disse assim: eu não apenas darei as pessoas, mas tudo que foi conquistado. Eu não quero nada de vocês. E devolveu para o rei de Sodoma. Já o rei de Salém trouxe pão e vinho e celebrou com ele a vitória. O rei de Salém é o Melquisedeque, que é uma ordem e não um nome apenas, é uma ordem de sacerdotes do Deus Altíssimo, que Deus havia preservado, né? Às vezes a gente olha para a Bíblia e diz assim: puxa, parece que tem tempos da história que Deus não levantou e que não havia povo dele. Vocês lembram o que foi dito para Elias quando ele estava dentro de uma caverna? Quem lembra? Elias disse assim: eu estou sozinho, Deus, só fiquei eu. Ninguém mais te cultua, ninguém mais te busca. O que Deus disse para Elias dentro de uma caverna? Vocês não lembram? Vocês lembram? Quem lembra? Levanta a mão. Marcos, lembra? Fala aí. Como?
Ainda há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Ainda há 7.000 que são, que me buscam. Deus sempre teve uma linhagem que o buscou. E aqui nós temos o rei de Salém, que depois se tornou, o quê? Qual que é a cidade que se tornou? Salém? Vamos lá? Eu quero mudar um pouquinho esse negócio da escola dominical. A gente quer mais interativa. Então a gente quer que você fale, não tenha medo de errar, não. Pode falar. Rei de Salém, depois se torna o quê? Oi? Jerusalém. Muito bem. Então este rei era o sacerdote do Deus Altíssimo. É este rei que traz então o pão e vinho. É este rei que celebra. E é este rei que então recebe de Abraão, quando começa toda essa história do dízimo, né? Ele entrega o dízimo de todas as coisas que ele tinha para este rei, o Melquisedeque, ou a ordem do rei de Salém. Então tudo isso está acontecendo no capítulo 14. Depois disso, então, tendo esta conversa com esses reis, ele dizendo, eu não quero nada de vocês. Por que ele não quis nada? Porque tudo aquilo que era de Sodoma estava envolvido com o pecado. Ele liberta seu sobrinho Ló, né? Mas ele não quer nada daquelas coisas. E isso vai fazer a diferença porque o Senhor, logo no capítulo 15, vai dizer para ele qual é o seu galardão. Então ele volta para onde? Para os carvalhais de Mamre. Ele volta para essa região onde ele estava com a sua comitiva, com as suas tendas. Lembram que Deus havia dito para ele, você não vai ficar parado. Você vai percorrer toda a terra que eu te dar. Toda essa terra você vai de norte a sul, de leste a oeste. E ele, nas suas tendas, como peregrino, ele então teve que ir para todos esses lugares. Mas nesse tempo, ele estava nos carvalhais de Mamre. Então ele volta para lá. Bom, então a quarta aparição do Senhor a Abraão. Nós temos 3 vezes já antes que isso aconteceu. Nós temos uma que foi em Ur dos Caldeus ainda. Né? E aí Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele então, pela fé, diz a Bíblia, ele sai. E ele vai, ele passa em Padã Arã, já no norte. Ele desce então, e quando ele desce e chega na terra prometida, o Senhor fala pela segunda vez. Depois fala pela uma terceira vez. E agora é a 4ª vez que Deus vem e conversa com ele. As outras 3 vezes a gente não tem muita noção de como foi. Mas essa 4ª vez a Bíblia ela descreve um pouco melhor, que foi numa visão. Né? Lá em Hebreus diz que Deus falou outrora de muitas formas, de muitas maneiras aos nossos pais. Por visão, por sonho, face a face, por anjos. Deus usou de uma forma especial de revelação no passado. Mas quando a gente olha para Abraão, a gente vê que não foi assim todo dia Deus falando com ele, como se ele estivesse caminhando e Deus falasse assim, Abraão, Deus, é o Senhor? Câmbio? Não era assim. Haviam se passado já anos e mais anos. As conversas que Abraão tinha com Deus não eram todos os dias, não eram todos os meses. Algumas delas levavam até uma dezena de anos para Deus novamente falar com ele. Alguém pode dizer assim, nossa, mas Abraão, né? Deus falava com ele todo dia, por isso que ele é o pai da fé. Não foi bem assim, meus irmãos. Então nós temos hoje a 4ª vez, ou a 4ª aparição do Senhor para falar com Abraão. Então nós vamos ver isso aqui. Diz o texto que, veja o verso 1, depois desses acontecimentos, que acontecimentos foi esse? Aqueles que eu acabei escrevendo agora há pouco. Essas vitórias, né, daqueles reis, a vitória de Abraão, que foi uma vitória estrondosa, algo magnífico, 318 homens conseguir
vencer, né, tantas pessoas, tanto um exército inteiro, depois dessas visitas dos reis, depois da volta dele para os Carvalhais. Então, acontece isso, por isso diz a Bíblia, depois destes acontecimentos. E nós entendemos que a visão foi à noite. Por quê? Alguém pode me ajudar? Por que vocês acham que a visão foi à noite? Exatamente. Sai da tenda. Dá para ver estrelas durante o dia? Não. Mas se imagine, né? Nós estamos assim permeados por cidades, né? Quanto mais iluminado uma cidade, menos a gente consegue ver. Mas quando você vai para o interior, né? Eu lembro quando a gente ia para os retiros aqui no Emaús, como é, né? Quando é escuro tudo, você começa a ver aquele céu assim que está repleto de estrelas. Então nós entendemos que essa visão foi à noite por conta desta aparição do Senhor dizendo, bom, não vou aparecer de dia porque eu preciso usar o efeito visual para falar como vai ser a descendência desse homem. Então, à noite, nós entendemos que foi uma visão. Provavelmente ainda não estava dormindo, e Deus então começa a falar, como que fazia isso? Como que era? Como que procedia isso? Gente, a gente não sabe, a Bíblia não escreve, mas provavelmente ele escutava a voz audível de Deus, dizendo Abraão, e a voz de Deus deve ser inconfundível, não deve? Se você ouvir a voz de Deus, ela deve ser inconfundível, deve ser como um estrondo, né? Eu não sei, né, como é que é, mas eu sei que Deus falou com Abraão e disse para ele, então agora sai da tenda e eu vou te mostrar algo para novamente confirmar a minha aliança. As outras 3 vezes que Deus falou com ele, foi dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, numa terra que eu te mostrarei. E à medida que ele caminhava, Deus dava novas revelações para ele de como seria a sua descendência, de como seria a terra que ele iria possuir, de como seria a terra para os seus descendentes. Então, cada revelação de Deus, ela é o que a gente chama de progressiva. Quer dizer que ela vai sendo dada à medida que a gente caminha. E nós aprendemos isso, um dos ensinamentos aqui com a vida de Abraão, é que conforme a gente caminha com Deus, Deus vai mostrando para mim aonde eu devo ir, o que eu devo fazer e como honrar o seu nome. Nós não precisamos de tudo na hora. Você que está começando a caminhada cristã, Deus é muito misericordioso quando a gente começa, né? Eu lembro de como eu comecei a minha vida cristã e como Deus falava comigo. Era muito mais claro do que hoje, né? Mas à medida que a gente não tem tanto conhecimento, Deus é muito misericordioso, você vai mais claro. E à medida que a gente vai caminhando, Deus vai dando direção. Vai abrindo portas, vai fechando portas. Deus vai dizendo para onde deve ir. E você vai vendo a vontade de Deus, mas você precisa ouvir. Você precisa cessar todos os outros ruídos da tua vida e ouvir a voz de Deus. Ele continua falando. Mas, pastor, por que ele não fala comigo? É porque muitas vezes o nosso coração e os nossos ouvidos não estão inclinados. Há muito ruído, há muitas coisas sendo ditas. Há a voz forte do meu coração dizendo o que eu devo fazer. Mas quando você cessar essas vozes e diante de Deus dobrar seu joelho, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Certeza disso. Então, foi uma noite, esta visão. Eu queria só lembrar de vocês como é que Deus falava com Moisés. Vocês lembram? Moisés é o que escreve esses livros. Por isso que sempre no final dos nossos estudos, nós temos uma aplicação aqui. O que Moisés queria falar para o povo, quando ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em especial Gênesis. O que ele queria falar para o povo que estava prestes a entrar na Terra Prometida?
mais de 400 anos depois. Uns 500 e pouco. O que ele queria, né? Como é que Deus falava com Moisés, gente? Sem medo, sem medo. Pode fazer assim, ó. Ele face a face. Moisés já é uma nova forma de Deus conversar com alguém. É como se ele falasse com alguém que estivesse na frente dele. Aparecia uma boca, uma cara, um rosto, não sei. Mas ele falava como alguém que fala com outra pessoa na frente. Moisés foi alguém que teve muito contato com Deus. Deus falou muito sobre o povo, a direção. E não apenas isso, mas para que ele pudesse escrever toda essa história. Por isso que Deus teve mais contato com Moisés. Moisés, você foi escolhido para escrever uma história com o meu povo. Mas vamos para frente. Temos bastante coisa. Então é a quarta vez que Deus fala com ele. E aqui é a primeira vez que nós temos essa expressão, palavra do Senhor. Vocês já notaram que, à medida que a gente vai estudando o livro de Gênesis, a gente vai falando para vocês, olha, é a primeira vez que tal palavra aparece na Bíblia. É a primeira vez que tal palavra surge. Agora nós temos aqui também assim. É a primeira vez que na Bíblia está palavra do Senhor. E isso vai ser muito usado depois, porque os profetas vão usar isso dizendo, povo de Deus, escutem a palavra do Senhor. Essa mesma expressão, ela é ouvida ou é vista aqui em Gênesis, aqui pelo menos nesse texto 2 vezes. Mas isso vai acontecer ao longo da história da revelação de Deus. E Deus vai dizer, esta é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor antes, do nosso Deus, do Yahvé, é a palavra que deu origem ao universo inteiro. Foi pela palavra de Deus que tudo veio a existir. O universo que hoje nós não conhecemos, mas um pouco nós sabemos que existe, tudo foi porque a palavra de Deus saiu da sua boca. É muito interessante pensar em Deus, até falar assim, palavra de Deus que sai da sua boca. Deus não é como eu e você que temos boca, temos cordas vocais, né? Temos a língua que ajuda, todo esse sistema para nos comunicar. Mas todas as vezes que usamos isso, essa palavra, essa linguagem humana, para expressar o que Deus fez, é muito interessante. A gente chama isso de antropomorfia, né? Dar formas a Deus, mas também quando a gente diz que Deus sentiu isso, sentiu amor, sentiu raiva, daí é antropopatia, né? Que é sentimentos. É atribuir sentimentos humanos a Deus. Atribuir formas humanas, morfia, né? A Deus. Então Deus pegou e estendeu a sua mão. Deus não tem mão, Deus é espírito. Mas é que o autor precisava passar para mim e para você, numa ideia humana, o que Deus foi que fez. Aqui saiu a palavra do Senhor. Então é a primeira vez que nós temos essa expressão. Então Deus fala com Abraão, verso de número 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas. Quais foram essas palavras ditas para Abrão? Lembre que o nome dele ainda é Abrão. O que quer dizer mesmo Abrão? A gente já estudou isso. Procurei nas suas anotações. O que é Abrão? O que quer dizer a expressão Abrão? O nome Abrão? Pai elevado. Ou pai que olha para cima. Por isso que algumas, na tradição rabínica, né, foi dito que o Abrão, ele olhava para o alto, para as estrelas, possivelmente como na astrologia, né, para adivinhar
pelas estrelas. Por isso que, possivelmente, a gente não diz que isso é fechado porque a gente tem uma ideia, né? Mas o nome Abraão quer dizer pai elevado, pai que olha para cima. Pai que olha para cima e que possivelmente usa de olhar para as estrelas e tentar adivinhar por elas. E note que isso é uma coisa muito interessante aqui. Porque Deus vai usar desse artifício de olhar para o alto e olhar para as estrelas para dizer: eu não esqueci do meu combinado. Eu não esqueci da minha aliança que eu tenho contigo. Você que muitas vezes olhou para as estrelas e tentou adivinhar o futuro, hoje eu quero que você olhe para as estrelas e veja que a tua descendência será numerosa. Mas isso fica para depois, tá bom? A primeira palavra foi de encorajamento. Não temas. Por quê? Pense comigo. Abraão, quando soube, porque um homem havia fugido, veja como Deus, né? Ele vai abrindo portas. Um homem fugiu da guerra, contou lá para Abraão que o seu sobrinho Ló foi levado junto com todos os outros por aqueles 4 reis que haviam vencido a guerra. Né? Ele tinha o quê? Temor? Medo? Gente, se eles vencerem 5 reis, deve ser um exército muito poderoso, eu não posso ir lá, eu vou ficar aqui. Heróis, eles não têm medo antes da batalha. Heróis veem temor depois da batalha de tudo o que aconteceu. Então, Abraão, foi dito para ele agora: não temas. E um dos pensamentos que a gente tem sobre por que ele poderia estar com medo agora, é porque possivelmente ele deveria ter pensado: olha, esses exércitos já haviam passado por aqui no passado, destruindo tudo. Vieram, destruíram tudo de novo. Pela graça de Deus, nós vencemos a batalha. Com poucos homens. Mas quem diz que eles não vão se preparar ainda melhor e voltarão para cá para fazer guerra contra nós? Talvez o que estava no coração de Abraão era: esses reis vão se preparar e vão voltar. E aí, o que eu vou fazer? E aí vem a palavra do Senhor e diz: não temas. Não tenha medo. Quem sabe, no coração de Abraão estava passando o seguinte: olha, agora o meu nome se tornou conhecido por esses reis aqui de Canaã, e eles vão fazer guerra contra mim. Porque eu me tornei, de certa forma, poderoso. Eles vão olhar com outros olhos para mim. E quem sabe virão contra mim. E o Senhor vem e diz para ele: não temas. Eu já queria aplicar para vocês, nessa manhã, e para o seu coração. Uma palavra que Deus não diz apenas para Abraão, mas diz para todos os servos dele, para todos aqueles que o buscam. Em meio a um tempo assim que a gente tem medo de tanta coisa, que surgem doenças em cima de doenças, que vem problemas em cima de problemas, que surgem dificuldades dentro do lar e fora do lar. O Senhor diz para mim: para você não tema. Eu sou contigo. Mesmo que você tenha batalhas, e essas batalhas não serão retiradas de você, não tema. Não tenha medo, você não precisa ter medo se estiver comigo. Agora, se não estiver, pode temer. Pode temer. Quando você lê as Escrituras, sabe o que acontece no seu coração? Você é encorajado. Nós estávamos no retiro, e muito daquilo que o pastor José Dilson, né, um pastor que foi por mais de 20 anos missionário na África, né, as coisas que ele passou por lá, né, ele falou muito das experiências dele, né, daquilo que aconteceu lá, da prisão dele por quantos meses? 4 meses? 6 meses. 6 meses. Preso lá, numa cadeia, e por conta do Evangelho, né? Então, assim, as coisas que ele foi falando assim para nós e nos empolgando, da gente não ter medo. Não ter medo de ser filho de Deus, de levantar a bandeira do Senhor aonde a gente estiver. Não tenha medo. Não tenha medo.
de servir a Deus, os exércitos se levantam, os problemas vêm, as dificuldades batem a porta da nossa casa. Mas com o Senhor, você não precisa ter medo. Segundo, palavras de proteção, diz o texto, não temas, Abraão, eu sou teu escudo. O escudo, numa batalha, era algo que não poderia ser a batalha sem escudo. Flechas, espadas, dardos, lanças, tudo um escudo poderia proteger, né? E aí havia uma palavra do Senhor, depois de uma guerra que ele travou, dizer, Abraão, sabe o que eu sou para você? Um escudo. Nós sabemos que o nosso inimigo joga o que contra nós? Dardos inflamados. Setas que voam ao meio-dia. Ele está pronto para lançar sobre mim e sobre você as mais diferentes dificuldades e problemas. Mas quem será seu escudo? Se não é o Senhor. Alguém já perguntou, muitas vezes perguntaram para mim, pastor, deixa eu perguntar uma coisa, macumba pega? Fizeram uma macumba, fizeram um trabalho para mim, né? Quem nunca chutou uma galinha na encruzilhada? Aqui não tem tanto isso, mas algumas cidades, principalmente no Rio Grande do Sul, é muito comum ver nas esquinas os trabalhos sendo feitos. E as pessoas perguntam, pastor, pega. Eu quero dizer para você que pega. Se você não tiver, escuta. Se você não tiver proteção. Eu lembro que alguém que participou muito do candomblé, né, dessas religiões afro que trabalhavam com esses trabalhos, né, e ele disse assim que, olha, entre pais de santo, né, quando eles faziam trabalho um para o outro, e eles, um jogava contra o outro alguns tipos de trabalhos feitos, né, como aquilo pegava um no outro, e muitos deles tinham problemas visuais. Isso que era uma coisa muito comum, problemas da visão, por conta disso. Mas e o Filho de Deus? E quando as pessoas me perguntam, eu digo, se você não tiver escudo, se você não tiver a proteção de Cristo, vai pegar mesmo. Porque é o inimigo que está fazendo isso por trás. Palavras de proteção. Eu sou teu escudo. Sou eu que te protejo. Você pode até pensar assim, Deus, mas será que isso pega mesmo? Gente, vocês não fazem ideia do que Deus está fazendo com você todos os dias. Uma guerra espiritual está sendo travada nesse momento. Você não vê. Mas porque você não vê, não acha que não está acontecendo. Algumas pessoas, Deus já abriu os olhos para ver casas onde anjos estavam tendo uma batalha ferrenha contra demônios, para que aquela casa fosse protegida. Só porque você não vê, não diga que não existe. Nesse momento, há uma batalha. Porque se deixassem esses demônios, eles acabariam com você. Se não fosse Deus, como o Salmo 34. Ele dará ordens para que esses anjos te cerquem. O anjo do Senhor vai acampar-se ao seu redor. Ele vai cuidar de você. Um dia, quem sabe, você vai ter essa visão de como Deus foi teu escudo durante nesse mundo, enquanto você caminhou e peregrinou aqui. Hoje pode ser que você não vendo, né? Graças a Deus que a gente não vê, né? Porque seria terrível. Nós veríamos cenas que nunca mais sairiam da nossa mente. Deus, eu quero, abre meus olhos. Tem pessoas que perguntam, Deus, abre meus olhos para ver o mundo espiritual. Não sabem a besteira que estão pedindo. Porque nunca mais seríamos mesmos. Você já viu uma cena forte, assim, de alguém? Por exemplo, uma vez eu vi uma cena de uma pessoa levaram lá na delegacia, mas já no Camburão, estava
Nunca mais saiu a cena daquele homem morto, cheio de partes do corpo que não existiam mais, porque foram na faca, na foice, foi uma briga de foice. Não sei se foi no escuro, mas foi uma briga de foice. Gente, nunca mais saiu da minha mente aquela cena. E eu, depois daquilo, eu fiquei dias pensando assim, por que eu fui lá ver? Vocês não recebem imagens de acidentes? Muitos de nós recebem. Gente, não abram isso. São coisas que ficam ali dentro da nossa mente. A mesma coisa seria no mundo espiritual. Se você visse o que são esses demônios. Ver anjo, beleza, é bonito. Mas o mundo espiritual não se resume a anjos apenas, mas sim a demônios. E se você visse todos aqueles seres monstruosos, prontos para matar, roubar e destruir, você nunca mais você seria o mesmo. Então, tem coisas que a gente não deve pedir para Deus. Deus já de antemão é para mim e para você o nosso escudo. Disse isso para Abraão. Disse isso para um homem que teve fé. Disse isso para um homem que saiu de Ur dos Caldeus e que obedeceu ao Senhor à medida que ele ia caminhando. Deus ia aparecendo para ele, e a quarta vez que Deus fala com este homem, dizendo para você, eu continuo com o meu plano em pé. Porque você caminha, e por onde caminha, você tem obedecido. Eu sou para você um escudo. Terceiro, uma palavra de bênção. Teu galardão será sobre modo grande. Veja, ele já era rico. E não apenas rico, já é riquíssimo. Deus abençoava esse homem, Abraão, de uma forma tremenda. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha pedras preciosas, ele tinha rebanhos, ele tinha escravos. Ele tinha escravos nascidos na sua casa. O Eliezer provavelmente era um servo, nascido em sua casa, que era lá de Damasco, mas que agora estava na casa dele. Ele tinha muita coisa. E Deus ainda disse para ele, teu galardão será sobremodo grande. O que Abraão ainda precisa? Vocês lembram que quando o rei de Sodoma chegou e disse assim, você tem todo o direito. Na lei da guerra, tudo que você conquistou é seu. E era muita coisa. Todas as cidades por onde aqueles reis passaram, pegaram ouro, pegaram prata, pegaram os bens, pessoas. Abraão teria direito a tudo isso, pela lei da guerra, do espólio. O que o Abraão fez? Eu não quero nada disso. Nada. Pode ficar. E agora Deus chega e diz para ele assim, olha, você abriu mão. É a segunda vez que Abraão faz isso. Aliás, terceira. Abriu mão da sua casa, da tranquilidade do seu lar, sai. Abriu mão quando Ló disse para ele, olha, os nossos pastores estão brigando, cada um tem que ir para um lado. E ele diz, escolhe você. Abriu mão. Abriu mão pela terceira vez, era todo o direito dele, o espólio da guerra. E ele diz, não quero. E agora o Senhor vem e diz para ele, muito bem, pois eu serei o galardão. Há uma tradução em que outras Bíblias elas trazem, como a NVI, ela traz, eu serei o teu galardão. Eu sou o teu galardão. Eu sou aquilo que você mais precisa. É isso que nós também podemos ver aqui. Então, são 3 palavras ditas para este homem justificado pela fé. Não temas, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobre nós. Mas veja, o Abraão então vai se queixar. Veja, Abraão é um homem cheio de fé. Mas ele entendeu que esse era o momento, já que Deus estava dando essas palavras para ele.
Era o momento dele abrir seu coração e dizer para Deus: Deus, eu tenho um assunto para falar contigo. E eu preciso abrir meu coração, porque isso está me inquietando. Isso está me trazendo uma dificuldade. Quais são essas palavras? Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e herdeiro, e o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer? Vocês lembram que ele não tem filho ainda? Ele já é velho, ele tem uma esposa que tem 10 anos a menos que ele, mas que ela é estéril e também já é velho. Mas há uma promessa. Há uma promessa que foi dita: a tua descendência será numerosa. Deixa eu resolver isso, então, já que eu não tenho descendência, eu vou... Era comum naquele tempo eles escolherem, se a pessoa não tinha filhos, escolher um servo. Para poder passar, então, toda e herdar, até mesmo o nome, para que isso possa ir para frente. E aí ele então se queixa: Senhor, eu não tenho filhos. Um servo da minha casa vai ser... Eu estou preparando ele para passar a herança. Deus não me deu uma descendência. Antes disso, mais uma vez tem uma palavra aqui que aparece pela primeira vez: Adonai. Você vai ver que há muitas palavras, né? No hebraico: Iavé, Adonai, né? Existe o Iavé, Jireh, e aí por diante tem vários. Agora nós vamos aprender uma nova palavra, que aparece pela primeira vez: Adonai. É esse Pai, é esse Senhor. Ele aparece, então, essa palavra, ele diz isso: Senhor Deus, Adonai, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Então, Senhor, eu não tenho descendência. Já se passaram pelo menos umas 2 décadas, desde a palavra que ele teve lá em Ur dos Caldeus. Gente, a gente olha para a Bíblia e pensa assim: passou alguns meses, né? Mais de 2 décadas. Ele caminhando, ele saindo de lugar em lugar. Ele continua sem filhos. Eu vou morrer sem filhos. Eu não apenas não tenho filhos agora, mas a minha esposa é estéril, já tenho idade avançada, nós não podemos mais ter filhos. Um servo vai ser o meu descendente. O que o Senhor vai me dar? Mas a pergunta aqui não é assim: o que o Senhor vai me dar? É mais ou menos assim: o que eu terei, Senhor, se eu não tenho descendência? Então as queixas de Deus, ou melhor, as queixas de Abraão, elas são, podemos dizer assim, e é uma coisa que a gente vai aprender aqui, que você pode sim chegar diante de Deus e se queixar. Não chegar diante de Deus e murmurar. É diferente murmurar e se queixar. A murmuração te leva para longe de Deus. Mas as perguntas de queixa, dizendo: Senhor, eu não tenho descendência. O Senhor está renovando essa aliança comigo, mas eu continuo sem filhos. Como que isso vai proceder? Eu que tenho que escolher, então vou arrumar. Eu já estou pensando em Eliezer. E também aqui há uma cabeça que a gente já sabe desse Damasceno. Quando ele passou em Padã Arã, no norte, uma cidade perto, Damasco. Você já ouviu falar de Damasco? Ali, ele tomou para si, provavelmente, alguém se ajuntou com ele, né? Uma família, e nasceu na sua casa esse Damasceno, que foi extremamente fiel para ele durante toda a caminhada, desde Padã Arã no norte, descendo até o sul, indo até o Egito, voltando do Egito, e ficando ali nos carvalhais de Manaim. Ele estava preparando Eliezer para ser o seu sucessor. E ele se queixa ao Adonai. E ele diz: Senhor, eu não tenho filhos. Provavelmente eu vou morrer sem filhos. O que o Senhor vai me dar? Qual vai ser o meu destino? Nós já aprendemos aqui mais uma lição.
Não tem problema se você conversar com Deus e se queixar. Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Eu sei que a tua aliança comigo, eu sei que o Senhor tem promessas para a minha vida, eu sei que o Senhor é o meu escudo, eu sei que o Senhor disse para não temer, mas, Senhor, por que ainda isso está acontecendo? Não tenha medo de falar com Deus do paizinho que você tem. Não tenha medo de colocar diante de Deus as tuas inquietações, aquilo que você tem no teu coração e você pergunta, mas como vai ser? Os anos estão passando, as promessas não estão se cumprindo. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor me revele. E como sempre, quando nós perguntamos, Deus responde. Verso 4, verso 5. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse: será assim a tua posteridade. O que a gente aprende aqui? O conforto de Deus. Diz: eu continuo com a minha aliança feita contigo. Eliezer não será seu herdeiro. Este servo, por mais fiel que seja, não vai ser. E aí ele usa uma palavra aqui no hebraico: das tuas entranhas sairá o teu herdeiro. A palavra no original, ela diz isso: das tuas entranhas sairá o teu herdeiro, e não um servo. O que ele quer dizer com isso? É de ti, Abraão. Um milagre vai acontecer. É claro que não é de ti, é dele mesmo, mas é de Sarai, né? E depois de Sara. Mas a tua participação está nesse negócio. É você, junto contigo. Você vai ter um filho e ele será seu. Então, esta é a promessa. A tua descendência será numerosa. Lembrem comigo, qual foi a outra vez que Deus falou com Abraão e usou também uma figura, uma ilustração para dizer como seria a sua descendência antes? O que era? O pó, areia. Pegue um punhado de pó da terra ou da areia, né? Que lá não tinha pó não, tá? Era areia. Conte os grãos que tem num, pois a tua descendência será tão numerosa como a areia, como o pó da terra. Agora ele usa uma outra ilustração, e aí que eu digo para vocês, agora parece que tem tudo a ver com o seu nome. O Pai exaltado, o Pai que olha para cima, ele nunca imaginou que aquelas estrelas que não dá para contar, que tem tantas luzes no céu, ainda não seriam a quantidade da descendência. Nós sabemos que existem trilhões de estrelas. Nós sabemos que a descendência de Abraão não chegaria a tanto. Mas Deus está usando uma figura para dizer: a tua descendência será numerosa demais. As ilustrações ao longo do tempo, elas sempre foram usadas de formas erradas. Quando o povo para frente, por exemplo, o Moisés mesmo que escreve o Pentateuco, ele morre antes de entrar na Terra Prometida, porque Deus, ele bateu numa pedra demais, não era para bater daquele jeito, ele espancou a pedra. E aqui mais se dá, mais se cobra. Deus disse: você não vai entrar. Você espancou a pedra, não era para você espancar, o povo, todo mundo viu, e agora você vai olhar a terra, mas não vai entrar. Deus teve que fazer o que com o corpo de Moisés? Sumir com ele. Sumiu, ninguém encontrou o corpo dele. Procuraram e ninguém encontrou. Deus, por quê? O que eles iam fazer com o corpo de Moisés? Idolatrar. Quem sabe eles aprenderam lá no Egito a embalsamar de tal forma o corpo para que pudesse ficar muito tempo. Iria ter peregrinação ao corpo de Moisés. No futuro, muitas coisas foram feitas
com os visuais. Lembram que foi levantado uma haste com uma serpente de bronze? Todos os que olhavam para aquela haste seriam curados das serpentes que Deus havia mandado no deserto. Logo depois tiveram que quebrar a haste e a serpente de bronze. Por quê? Estavam idolatrando aquilo. No futuro, fizeram isso com, supostamente, pedacinhos da cruz, da madeira da cruz. Haviam centenas, milhares de pregos que foram de cravos. Claro que foram usados apenas 3, 4 para pregar Jesus. Mas haviam já, na Idade Média, milhares de pregos que diziam que aquele era o cravo. E havia peregrinação pelas relíquias. Jesus tomou água neste pote, neste cálice. Nós sempre fizemos isso. A igreja evangélica está fazendo isso também. Idolatrando coisas. Porque tem que ter um candelabro na igreja. Porque se não tiver o calendário, se não tiver, o Espírito de Deus não vai estar ali, ele representa os 7 Espíritos de Deus. Nós precisamos de imagens lá do tabernáculo, nós precisamos disso, daquilo, para poder. É bem possível que as imagens dos santos, no começo da era cristã, foram colocadas para que as pessoas tivessem assim, olha como Paulo teve coragem de pregar o Evangelho em todo o mundo, as suas viagens missionárias, então colocava uma imagem de Pedro, de Tiago. No começo, provavelmente, foi para encorajar os outros cristãos a morrerem pela fé. Mas logo depois se tornou o quê? Idolatria. Eles iam e cultuavam aquelas coisas. Isso sempre aconteceu na história humana. Idolatria. A tua descendência será numerosa. Do pó da terra para agora as estrelas. Meus irmãos, eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Nós temos ainda a justificação pela fé. E nós não temos tempo hábil para terminar. Então, fica para a próxima semana, tá bom? A gente continuar e vamos falar desse tema, justificação pela fé, que é a primeira vez que isso acontece e depois. Quem usou isso na Reforma Protestante do século XVI? Hã? Desculpa. Calvino? Calvino também depois, mas antes disso, Lutero. Ele usou essa expressão de Abraão, da justificação pela fé. Isso incorporou a igreja em todos os aspectos, os nossos pais apostólicos, os nossos... eles foram falando que a salvação era pela fé, e isso foi atribuído a Deus por alguém que teve fé, e não pelas obras. Mas isso nós vamos conversar nessa noite. Tá bom?